Conhecido como Quan Cong ou Quan Yuchang, foi um renomado general militar chinês durante o período dos Três Reinos, 220 a 280 d.C. Sua lealdade, coragem e habilidades no campo de batalha fizeram dele uma das figuras históricas e lendárias mais reverenciadas da China. Embora fosse um guerreiro, também lembrado por seu senso de honra e justiça, e foi deificado como um símbolo de virtude, sendo venerado tanto na religião popular chinesa quanto no budismo e taoísmo. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos de um dos maiores guerreiros da China antiga, Guan Yu, o criador de uma das mais famosas armas do Kung Fu, o Guan Tao. Guan Yu nasceu por volta de 160 d.C., na província de Shanxi. Desde jovem, ele mostrou um forte senso de justiça e, segundo a lenda, matou um oficial corrupto antes de fugir de sua cidade natal, estabelecendo-se como um foragido. Mais tarde, ele se juntou a Liu Bei e Chang Fei, dois guerreiros que se tornariam seus irmãos de juramento. Os três juraram, em uma cerimônia, lealdade uns aos outros e a causa de restaurar a dinastia Han, um evento conhecido como o Juramento do Jardim de Pêssegos. A China passava por um período de grande instabilidade política e social e militar, conhecido como o Período dos Três Reinos. Esse período foi marcado pelo colapso da dinastia Han, 206 a.C., 220 d.C., uma das mais longas e influentes dinastias da história chinesa, e pela fragmentação do império em três reinos rivais, Wei, Shu e Wu. Esses conflitos moldaram o cenário político de sua época e criaram um ambiente em que Guan Yu se destacou como guerreiro e general. A dinastia Han, que governava a China desde 206 a.C., começou a enfraquecer no final do século II d.C. Durante a juventude de Guan Yu, seu declínio foi causado por uma série de fatores. A corte imperial estava dominada por eunucos e facções políticas corruptas, o que enfraqueceu a autoridade central e gerou revoltas e descontentamento popular. A notável foi a Revolta dos Turbantes Amarelos, 184 d.C., liderada por uma seita taoísta. Essa rebelião, provocada pela miséria e exploração dos camponeses, foi um dos principais sinais do colapso iminente da dinastia. Embora o levante tenha sido reprimido, enfraqueceu ainda mais o poder do imperador. Senhores da guerra começaram a acumular poder localmente, já que a autoridade do governo central estava falhando em manter a ordem. Esses senhores da guerra lutavam entre si pelo controle das regiões, e o império foi se fragmentando em territórios controlados por forças militares independentes. Com o colapso da autoridade central da dinastia Han, a China entrou em um período prolongado de guerra civil, em que vários senhores da guerra tentaram consolidar poder sobre o território. Esse caos permitiu o surgimento de figuras influentes como Cao Cao, Liu Bei, Sun Quan e Yuan Shao, cada um buscando dominar a China. Cao Cao controlava o norte da China e tinha grande influência na corte Han, já que ele governava em nome do imperador Han Xian, um fantoche sob seu controle. Liu Bei, aliado de Guan Yu, lutava pela restauração do poder legítimo dos Han, afirmando ser um descendente da dinastia imperial. Sun Quan controlava as regiões ao sul do rio Yangtze, estabelecendo uma base sólida que mais tarde formaria o reino de Wu. Após a morte do imperador Han Xian, em 220 d.C., o estado de fragmentação foi formalizado com a criação de três reinos distintos, cada um liderado por um dos principais senhores da guerra da época. Wei, fundado por Cao Pi, filho de Cao Cao, que se proclamou imperador. Shu Han, fundado por Liu Bei, com a intenção de restaurar a dinastia Han. Wu, governado por Sun Quan, que controlava o sudeste da China. Essa divisão de poder formou a base para o famoso período dos Três Reinos, com rivalidades e conflitos constantes entre os três estados. O cenário militar era caótico, com batalhas frequentes, traições e alianças temporárias entre os guerreiros e os reinos. Guan Yu se destacou durante esse período como um dos generais mais leais e habilidosos a serviço de Liu Bei. O poder político estava descentralizado, com senhores da guerra controlando vastas regiões e comandando exércitos privados. Guan Yu, como general, fazia parte dessa elite militar, desempenhando um papel crucial na consolidação do poder local.
Guerras civis constantes devastaram a agricultura e o comércio, e muitos camponeses foram forçados a fugir ou a se juntar aos exércitos para sobreviver. Havia uma divisão crescente entre os ricos proprietários de terras e a população camponesa empobrecida. Apesar da guerra, o legado cultural da dinastia Han ainda influenciava a vida chinesa. O confucionismo, que exaltava a lealdade, a retidão e a hierarquia, continuava a ser uma força moral e política. Guan Yu, por exemplo, é muitas vezes retratado como um símbolo confucionista de lealdade e honra. As batalhas frequentemente envolviam cercos de cidades, uso estratégico de rios e diques e emboscadas. A cavalaria era essencial, assim como o uso da infantaria bem treinada. Em meio ao caos, a desordem do período dos Três Reinos, Guan Yu se destacou não apenas por suas habilidades militares, mas também por sua conduta moral. Ele era reverenciado por sua lealdade a Liu Bei, mesmo diante de tentações oferecidas por outros senhores da guerra. Essa lealdade, combinada com sua bravura, fez de Guan Yu um modelo de honra em um tempo em que a traição e o oportunismo eram comuns. A guerra civil, o colapso do governo central e a criação dos Três Reinos criaram um ambiente de violência, instabilidade e mudança constante. Nesse período, Guan Yu se tornou uma figura lendária, reverenciado por suas habilidades militares e, mais importante, por sua lealdade e virtude. O período dos Três Reinos não foi apenas uma época de destruição, mas também a formação de lendas e mitos que influenciaram profundamente a cultura e a história chinesa. Liu Bei, Guan Yu, Chang Fei formaram um núcleo de lealdade que ajudaria Liu Bei a fundar o estado de Shu Han, um dos Três Reinos que emergiram no final da dinastia Han. Guan Yu se destacou por sua bravura e habilidades militares. Ele é frequentemente descrito como um gigante com uma longa barba e olhos penetrantes. Foi o inventor de uma das armas mais famosas que se encontra dentro do Kung Fu, o Quan Tao, que pesava 5 quilos. Algumas fontes chegam a dizer que essa arma pesava 50 quilos, o que requeriria de seu usuário força e habilidades extremas no Kung Fu. Era sua arma mais característica, uma lâmina curva montada em uma haste. Ficou conhecida como Lâmina do Dragão Verde e é um dos muitos símbolos associados a ele. Ao longo de sua carreira, Guan Yu participou de várias campanhas militares importantes. Sua lealdade a Liu Bei foi amplamente demonstrada durante sua captura temporária pelo general Cao Cao, o poderoso senhor da Guerra do Norte da China e fundador do estado rival Cao Wei. Cao Cao admirava as habilidades e o caráter de Guan Yu, oferecendo-lhe riquezas e uma posição de destaque. No entanto, após servir brevemente a Cao Cao, Guan Yu demonstrou sua lealdade a Liu Bei, retornando a ele assim que soube de seu paradeiro, embora Cao Cao tenha tentado mantê-lo em seu exército. Essa lealdade reforçou sua reputação como modelo de honra e retidão. Uma das mais famosas realizações de Guan Yu foi a Batalha de Xianpi, em 198 d.C., onde ele matou o general Yan Liang, um dos principais comandantes do exército rival Yuan Shao, em um combate corpo a corpo. Essa vitória solidificou sua fama como um dos maiores guerreiros da época. Após a fundação do reino de Shu Han, Guan Yu foi nomeado governador da cidade estratégica de Jinzhou, uma posição vital para a cidade que controlava o acesso às rotas do sul da China. Em 219 d.C., ele liderou uma das mais notáveis campanhas militares da época, conhecida como a Batalha de Fengshen, onde ele lutou contra as forças de Cao Cao. Durante a batalha, Guan Yu obteve vitórias iniciais, afogando muitos soldados inimigos ao abrir diques, o que aumentou ainda mais sua fama. No entanto, uma aliança surpresa entre os senhores da guerra Sun Quan, do reino de Wu, e Cao Cao levou à sua derrota. Em 220 d.C., após ser cercado pelas forças de Xuan Can e Cao Cao, Guan Yu foi capturado junto com seu filho Guan Ping. Embora Sun Quan tenha tentado persuadi-lo a se render e a servir ao estado de Wu, Guan Yu recusou devido à sua lealdade a Liu Bei. Como resultado, Sun Quan ordenou sua execução, um evento que marcou um ponto de virada no período dos Três Reinos, abalando o reino de Shu Han. Após sua morte, Guan Yu não foi esquecido, pelo contrário, ele se tornou uma lenda, com sua imagem evoluindo de um general habilidoso para um símbolo de virtude, lealdade e honra.
durante as dinastias subsequentes, especialmente a dinastia Song, 960 a 1279, Guan Yu foi deificado, recebendo o título de Guandi, Deus da Guerra. Sua figura passou a ser venerada em templos por militares, comerciantes e até por magistrados que viam nele um protetor da justiça. Sua popularidade também foi amplamente influenciada pelo clássico da literatura chinesa, o romance histórico Romance dos Três Reinos, escrito no século XIV. Nesse livro, Guan Yu é retratado como um herói sem igual, um exemplo de retidão e bravura. Até os dias de hoje, Guan Yu é reverenciado em toda a China e outros países de influência chinesa. Ele é adorado tanto em templos taoístas quanto em templos budistas, e sua imagem como Guandi pode ser encontrada em inúmeras representações artísticas, estátuas e em templos dedicados a ele. Guan Yu é um dos personagens históricos mais icônicos da China, uma vida repleta de feitos militares e uma morte heróica que consolidou sua imortalidade no panteão chinês. Sua lealdade inabalável e senso de justiça o tornaram um símbolo de honra que transcendeu a história, entrando no domínio da mitologia e da religião chinesa. Esta foi a biografia do criador da mais icônica arma do Kung Fu, o guerreiro chinês Guan Yu. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, maratone nossos vídeos, comente e compartilhe. Obrigado.